Um dia, uma mãe chamou seus 2 filhos para uma conversa muito importante em sua casa. O primeiro filho chegou e perguntou impaciente por que ela havia ligado para o trabalho dele dizendo que era urgente. A mãe respondeu com calma que precisava contar algo muito importante. O filho reclamou, dizendo para ela falar logo, mas ela explicou que só contaria quando o outro filho chegasse. Bufando, ele pediu para não ser obrigado a esperar, dizendo que tinha coisas a fazer. Enquanto esperava, murmurou para si mesmo que não pretendia cuidar dela, pois já tinham dito que a mãe estava doente e sua esposa não a suportava. Logo depois, o segundo filho chegou cumprimentando a mãe com carinho, mas o irmão respondeu seco, dizendo que queria saber o motivo da urgência. A mãe respirou fundo e disse que contaria tudo, mas antes prepararia um café para eles. Enquanto ela estava na cozinha, os 2 filhos conversaram baixinho, achando que a mãe havia perdido todas as propriedades. Os 2 imaginaram que ela iria pedir para morar com um deles e imediatamente começaram a negar a possibilidade. Um disse que, se fosse assim, a mãe deveria ficar com o irmão, pois na casa dele ela não entrava. O outro respondeu que tinha ouvido falar que apareceu comprador para os terrenos e aproveitou para perguntar se o irmão cuidaria dela. Os 2 discutiram sobre quem deveria ficar com a mãe, até sugerirem colocá-la em um asilo, deixando claro que nenhum dos 2 pagaria por isso. Eles continuaram discutindo sobre suas esposas, dizendo que nenhuma aceitava a presença da mãe em casa. A mãe voltou com o café e sentou-se à mesa com eles, olhando cada um nos olhos. Ela explicou que algo muito sério havia acontecido. Perdera todas as terras e o único que restava estava dentro da bolsa. Perguntou se algum dos filhos estaria disposto a recebê-la em casa e cuidar dela. Imediatamente, os 2 começaram a dar desculpas, culpando as esposas e a falta de tempo. Um deles sugeriu que ela fosse morar com o outro, afirmando que sobrava um quarto na casa dele. O outro respondeu que o quarto era do cachorro, então ela deveria ir para o irmão. Para se livrarem dela, disseram que seria melhor alugar uma casa e trabalhar para se manter. Chegaram até a insinuar que ela poderia arrumar um namorado rico. A mãe ouviu tudo com tristeza e perguntou se eles não percebiam que ela estava velha e sem forças até para trabalhar. Disse que não tinha onde ficar e que esperava que os filhos ao menos a acolhessem. Os filhos apenas deram de ombros, sem demonstrar compaixão. Foi então que a mãe abriu a bolsa e anunciou que, apesar de ter vendido suas terras, conseguiu 5 milhões pela venda. Os filhos ficaram chocados e imediatamente mudaram de atitude, dizendo que tinham tido sorte. No mesmo instante, começaram a disputar quem cuidaria da mãe, dizendo que ela deveria morar com eles. Prometeram expulsar até as esposas, se preciso fosse, para recebê-la. A mãe os interrompeu firmemente, lembrando que eles mesmos haviam dito que não havia lugar para ela. Perguntou que tipo de filhos eram aqueles, que só pensavam em dinheiro e conforto próprio. Os filhos tentaram se justificar, mas ela não quis mais ouvir. Com firmeza, ela disse que dali em diante cuidaria da própria vida e que eles deveriam trabalhar e conquistar as próprias coisas. Os filhos insistiram, perguntando se ela não dividiria o dinheiro com eles. A mãe levantou-se, gritou não e mandou os 2 saírem antes que ela perdesse a paciência. Assim terminou a conversa. A mãe finalmente livre e com dignidade, e os filhos gananciosos ficaram de mãos vazias. Comenta, quero mais histórias assim, para que eu traga mais roteiros fortes como este. E segue a página para não perder as próximas histórias.